né? E domingo, com o apoio da torcida, é voltar a pontuar, voltar a vencer, para a gente continuar seguindo o nosso objetivo. Maurício Souza, domingo é no Maracanã, com a presença de 65 mil torcedores. E aí, hein? Depois da vinheta, a gente conversa. Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E a invencibilidade foi para o saco. Mais um jogo bizonho, o Vasco ontem não teve a sorte ao seu lado para que a gente pudesse escapar da derrota que já estava rondando esse time há muito tempo. 14 rodadas de invencibilidade e, finalmente, na 15ª, o Vasco perdeu e para um time que não é essa coisa toda, mas está aí encostando aí no G4, né? Está a 5 pontos agora do G4, o Novo Horizontino, e o Vasco fez mais uma partida tétrica. Se você parar para analisar, a vitória do Vasco em cima do Londrina, sob o comando do Maurício Souza, já foi uma coisa horrenda. O jogo contra o Operário, que nós ganhamos por 3-0, foi um placar mentiroso. A partida estava dificílima até os 35, 34, quando saiu o gol do Quinteiros. Depois teve o lance do pênalti, né? E logo em seguida, para fechar com chave de ouro, teve aquela falta que o Palácios bateu. Por falar em Palácios, vocês viram ontem que o Maurício Souza ele resolveu modificar o esquema do time e aí a coisa degringolou. Vasco perdeu, não conseguiu se impor em momento algum. Aliás, o Vasco não se impõe em jogo nenhum, a verdade é essa. E o Palácios, jogando no início do jogo, está claro e evidente que não dá. Inclusive, teve uma cena bizarra na hora da substituição que ele já estava saindo, achando que era ele que iria sair, e não, era o Nenê. Também tem outros jogadores aí no Vasco que a gente já viu que não dá. O Everton, pelo amor de Deus, não tem a menor condição de jogar na lateral direita. Temos também o Eric, que entrou ontem. Eric faria o quê? Né? Que não acrescentou nada naquele time. Aliás, ontem o time todo foi envolvido, um espaçamento danado entre a defesa e o ataque, o meio de campo totalmente perdido e disperso, né? Esse esquema com 4 homens no meio de campo não deu certo, pelo menos nessa partida, e preocupa porque agora o Vasco vai jogar contra o Sport domingo no Maracanã. Lógico que a atmosfera vai ser outra, a torcida vai estar em cima, né? Provavelmente incentivando no início, e esse time vai ter que jogar de qualquer jeito. Eu acho que o campeonato da gente agora, o que preocupa é o seguinte: o Sport está com 21 pontos e o Vasco com 30. Se o Vasco, né, tropeçar, o Bahia pode passar, o Grêmio vai encostar e até mesmo o próprio Sport pode encostar também. Tombense já está vindo aí, o próprio Novo Horizontino também está vindo junto. Quer dizer, o campeonato está começando a querer embolar numa hora que não era para embolar. O Cruzeiro agora pode abrir 7 pontos, vencendo a partida do Ituano na próxima terça-feira. A diferença é que já foi de 4, ainda tá, agora pode ir para 7, e na rodada certa. Quer dizer, fica muito complicado a situação agora da gente, caso não tenha triunfo no jogo contra o Sport, né? Então, como eu falei, tem uma série de jogadores aí que foram contratados que a gente já viu que não dá liga, não adianta. O Maurício Souza errou muito ontem, as substituições também não surtiram o menor efeito. Enfim, vamos aguardar para ver como é que vai ficar o comportamento desse time que, para mim, vai jogar sob pressão domingo no Maracanã. É impressão minha.
Pode ser que eu esteja errado, mas espero que o desempenho desse time não venha a ser tão pífio como foi nessa partida de ontem, e, aliás, como vem sendo nessas duas últimas partidas, aí, principalmente sob o comando do Maurício Souza. Gente, ele não era técnico de futebol, ele sempre foi auxiliar e foi técnico interino. Quer dizer, fica difícil você querer alguma coisa assim. O elenco já não é essa coisa toda. Ontem ficou evidente que o time do Vasco nem dá para a gente colocar, né, como time na conta do chá. Não tem. Então, você troca determinadas peças e continua nulo. Isso preocupa bastante, realmente. A diretoria tem que fazer alguma coisa nessa janela, senão pode começar a ficar preocupante uma situação que estava indo tão bem. A sorte ontem, como eu disse, não nos ajudou, e aí a gente acabou perdendo por 2-0. E olha, ficou barato, hein? O Maurício Souza, na entrevista coletiva, ele deu algumas respostas e eu separei algumas aqui, e ele começa dizendo o seguinte: explicando qual foi a estratégia que foi pensada para o jogo de hoje. Você achou que o time ganhou mais produtividade com aquele quarteto ofensivo e o Novo Horizontino acabou pressionando a saída de bola do Vasco? Foi mérito do time da casa? Fala aí, Maurício. A ideia era realmente a gente ter um pouco mais de criatividade, né, no setor de meio campo, sempre que o Palácio vinha para dentro. Porém, a gente não pode tirar o mérito de jeito nenhum do Novo Horizontino, que conseguiu, a partir de uma marcação muito impositiva, neutralizar nossas ações. A gente não conseguia sair e começamos a jogar um jogo mais direto. E esse jogo direto não deu a gente nem o ganho da primeira, nem o ganho da segunda bola, né? Então o Novo Horizontino começou a ganhar campo e gostar do jogo, né? E a partir daí a equipe se descontrolou um pouquinho, né? E aí de uma bola parada saiu o gol. Creio que no segundo tempo a gente veio um pouco melhor, tentando controlar um pouco mais as ações, mas dura pouco tempo. O Novo Horizontino novamente se impõe. É isso, eu acho que o Vasco hoje teve uma noite infeliz, a gente não conseguiu colocar em prática, né, aquilo que a gente imaginava. A gente sabe que vamos encontrar adversários que vão competir demais contra a gente, porque sabe que o Vasco é um time que compete demais. Mas infelizmente hoje não tem muito o que falar, porque o mérito é do Novo Horizontino por ter conseguido, né, fazer um jogo extremamente qualificado no que tange a parte defensiva, né? E a partir da parte defensiva ele conseguiu criar as ações de ataque e foram felizes. Agora, na sequência, ele responde sobre o Anderson Conceição, que ao sair estava com sangramento no local dos pontos. A pergunta é: ele estava 100% em condições de atuar? Bom, questões médicas, o Anderson estava completamente apto a jogar, né? Quem não estava muito bem era o Nenê, porque tinha uma dor na panturrilha, mas aguentou até onde deu. O Anderson foi liberado pelo DM para jogar, sim. E enquanto ele jogou, corativo, tudo passou de ser percebido, porque ele botou a cabeça na bola, ele lutou, ele brigou o tempo todo. Então, assim, a questão da lesão na cabeça não influenciou em nada no rendimento dele. Sobre a escalação do Palácios e do Figueiredo como centroavante, qual a sua análise, principalmente sobre Figueiredo? Você acha que a entrada do Raniel melhorou o desempenho? Eu não considero que a gente tenha perdido o homem de referência, apesar de você ter razão quando você diz que o Raniel é um jogador mais fixo, né? O Figueiredo é um jogador que dá um pouco mais de mobilidade essa que a gente entendia que também seria proveitosa para a gente, né? E como você falou, quando entra o Raniel ele consegue, porque é um jogo mais preso, né? A gente tem que flutuar outros jogadores naquele setor ali. Mas o que a gente pensou para o Figueiredo acabou acontecendo. O que a gente não conseguiu foi ter calma de entrar no campo do adversário, circular um pouco mais a bola, né? Elaborar um pouquinho mais o ataque. A gente estava talvez um pouco ansioso, talvez em função da pressão que o Novo Horizontino fez sobre o nosso time, que foi muito grande, né? Eles ganharam também falta, enfim. A posição do Figueiredo é 9, né? É a posição que ele gosta de jogar, é a posição que ele foi formado.
Porém, hoje, qualquer explicação fica secundária. A verdade é que a gente não teve uma noite feliz. O Novo Horizontino foi uma equipe melhor que a nossa hoje, né? A gente sente a derrota, mas não muda nada. A gente conversou no vestiário, a gente sente, a equipe sente, mas a gente sabe que no domingo a gente tem uma nova batalha, né? A Série B vem se mostrando uma Série B talvez a mais equilibrada dos últimos anos, né? Ou de todos os tempos. A gente sabia que ia encontrar dificuldade aqui dentro. Infelizmente a gente sai daqui triste com o resultado, mas ciente de que nós estamos muito bem na competição e no domingo, com o apoio da nossa torcida, a gente espera sair com os 3 pontos e voltar novamente a dar alegria à torcida e ao Vasco da Gama. Qual o tamanho da motivação para jogar num Maracanã lotado com 65 mil pagantes após essa derrota que quebrou a série invicta do time? Não, a motivação é a máxima, né? Para jogar no Vasco, para disputar um campeonato tão duro como não tem cabimento da gente não ter motivação. Já jogamos lá contra o Cruzeiro, né? A torcida lotou o estádio, fez uma festa linda. A gente espera, né? Os ingressos já estão todos esgotados, isso vai acontecer novamente, a gente espera o apoio deles, né? Como eu falei, uma hora essa invencibilidade ia acabar, a gente não esperava que fosse agora, mas infelizmente acabou. Porém, nós temos um jogo muito importante no domingo, contamos com o apoio do torcedor, o grupo está focado, dentro do vestiário a fala foi não muda nada, a gente sabe que fez um jogo abaixo, a gente sabe que precisa melhorar em algumas questões, porém a gente está reputando isso como um dia infeliz, né? E domingo, com o apoio da torcida, voltar a pontuar, voltar a vencer, para a gente continuar seguindo o nosso objetivo. Maurício, você acha que o Vasco precisa se reforçar nessa janela que irá abrir? Já conversou com a diretoria sobre isso? Não, o bom jogador sempre é bem-vindo, né? Mas isso é um assunto que a gente trata internamente, né? O Brasil, a diretoria, ela está toda focada claro, se conseguir, se puder qualificar ainda mais o elenco, que na minha opinião já é qualificado. São atletas que, né, até agora a gente só tinha elogios a eles. A partir do momento que vem uma derrota, é claro que é possível que as críticas comecem a chegar e a gente comece a falar em reforços, mas o departamento está atento, né, caso seja possível, e é claro que o Vasco quer ter sempre jogadores qualificados no elenco, porém eu não vejo isso hoje como uma necessidade extrema. Bem, minha gente, diante de tudo que você ouviu aí do Maurício e da própria partida em si, eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário em relação a essas respostas que foram dadas pelo técnico do Vasco da Gama. Eu acho um agravante maior quando ele diz que o elenco, ele acha que é um elenco gabaritado e que, no modo de ver dele, não haveria assim tanta necessidade para reforçar o time. Será que não, Maurício? Olha, se eu fosse você, eu colocava as barbinhas de molho, hein? Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora. E eu quero lembrar você o seguinte: caso seja aí sua primeira vez aí no canal, já que você assistiu o vídeo, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Quem quiser ajudar o canal, tem um botãozinho azul aí embaixo, seja membro, vai lá, seja membro a partir de R$ 2,99 e participe do nosso grupo de Telegram. Quem quiser ajudar mais, você tem a opção do Pix, no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita também e segue a gente aí nas redes sociais. Instagram, @no_radarvascaíno e também no Twitter, @radar_vascaíno. Bom, era isso. A gente se vê logo mais com a nossa live das 21 horas. Isso se não tiver nenhum assunto durante o dia para eu colocar um videozinho aí na parte da tarde, ok? Um forte abraço e a gente se vê. Valeu!